laicidade, laicismo e modernidade, para, a partir delas, vos propor um percurso muito rápido e, por isso, de algum modo simplificador, mas que eu pretenderia que ficasse como essencial, que nos levasse à resposta à seguinte pergunta: como é que chegamos ao modo de vida coletivo, público, que é hoje o nosso? Que relação tem isso com a modernidade? Haveria ou não haveria, houve ou não houve, uma relação inevitável entre esse modo de vida coletivo, nascido da modernidade, que é o Estado moderno, e o Estado laico? Uma coisa levou à outra inevitavelmente ou não, e como? E, finalmente, que sentido é que teve essa relação? E, portanto, que sentido primordial ou primarcial é que pode ser dado ao termo laicidade? E como é que isso se separa e se distingue do laicismo? Palavra, devo dizer, nesta composição de 3 palavras, que para mim é a de significado mais obscuro. A estas 3 palavras eu propor-vos-ia uma quarta: a secularização. O processo cultural de secularização, que eu penso que é algo diferente, diverso e mais identificável, pelo menos para o meu percurso. Por isso, muito brevemente, é este grande trajeto simplificadamente feito, com um grande voo, que eu vos proponho. Primeira pergunta: como chegamos a este modo de vida coletiva que é hoje o nosso e que é um modo de vida público que se organiza sob a forma de Estado? Chegámos lá como produto, claro, da modernidade. Foi um processo cultural e civilizacional de profunda abstração e sofisticação. Nasceu na Europa e resultou de algumas coisas que podemos hoje identificar claramente. Primeiro, resultou de uma espécie de conquista civilizacional e mental, que foi a de conseguir separar, no domínio do poder, aquele que exerce conjunturalmente e fisicamente o poder, que detém, num certo momento histórico, a pessoa que, num certo momento histórico, manda, isto é, determina o comportamento dos outros, separar a pessoa do centro institucional no qual ela age. E, permitindo a separação, permitir também que se distinga entre aquilo que não é perene, porque as pessoas morrem, e aquilo que está, de onde vem o termo Estado, que fica. O centro de decisão fica, a pessoa que momentaneamente o ocupa pode ser substituída. Esta foi a primeira grande, digamos, nesta palavra um pouco gasta, primeira aquisição civilizacional da modernidade, que permitiu o lançamento desta forma de vida que nós hoje temos. Foi um enorme esforço de racionalização e de abstração. Porque esta separação só é possível se pensarmos que estes centros institucionais nos quais se decide e que se não confundem com as pessoas que momentaneamente os ocupam, não são coisas imateriais, identificadas por regras, por um conjunto de normas, que são postas, feitas por alguém, têm de ter uma proveniência e, portanto, têm de ter uma justificação. Deste primeiro ponto surgiu um outro. Como foi esta a grande fruto da modernidade no que diz respeito à construção do nosso modo de viver, que ainda é hoje o nosso, daqui decorreu outra grande consequência. É que, como tudo se tornou mais abstrato, mais racional e identificado fundamentalmente a partir de regras, foi possível também distinguir claramente o centro de decisão, da autoridade, esse que é institucionalmente identificado e que fica independentemente da qualidade humana e por isso transitória de quem o ocupa, dos destinatários do poder. A coisa simplificou-se. Mando, autoridade, destinatário do poder, destinatário dessa autoridade. Primeiro, eventualmente, soberano e súbditos. Depois, mais tarde, pura e simplesmente Estado e cidadãos. Esta racionalização, abstração e ao mesmo tempo simplificação teve outra grande consequência. E uma consequência que é uma consequência moderna. É que permitiu que se colocasse, a propósito do fenómeno do poder e da autoridade, que assim fica arrumada
racionalmente regrada e também mais abstrata, se colocasse uma pergunta que o pensamento sobre a política não tinha perguntado antes. Desde sempre se pensou, se refletiu e a filosofia política foi sempre parte do pensamento humano e da filosofia. Mas a pergunta moderna, por excelência, que não era uma pergunta frequente no pensamento antigo, que é tão rico nestes domínios, é a pergunta do porquê, da razão de ser, da legitimidade, da proveniência. Brevemente, isto é um pouco simplificante, mas brevemente, sempre houve formas de vida coletiva com autoridade e obediência, sempre houve reflexão sobre elas, sobre a sua forma boa. Mas enquanto que no pensamento antigo, fundamentalmente, o que dominava era justamente para que serve uma comunidade política, como é que ela deve ser organizada para realizar os seus fins, de que forma é que ela está estreitamente associada ao bem ou longe dele. É esta pergunta do para quê, o pensamento moderno, que é um pensamento que permite a formação de um Estado racionalizado e institucionalizado, veio juntar outra pergunta. Porquê? De onde vem? O que é que justifica a autoridade? O que é que justifica que os mandem e outros obedeçam? Esta é a pergunta moderna por excelência. E é com o surgimento desta pergunta que, a meu ver, o Estado moderno se torna inevitavelmente um Estado laico. Que sentido é que se pode atribuir a esta decorrência? Há, quanto a mim, um sentido que foi fixado por um autor que teve neste percurso e no pensamento ocidental e no pensamento jurídico ocidental um papel enorme, Hugo Grotius, um pensador jus-racionalista do século XVII, que escreve um livro também determinante, que em latim, ele escreve ainda em latim, De Jure Belli Ac Pacis, do direito da guerra e da paz, e que diz a certa altura aquilo que para mim condensa a essência das raízes da laicidade do Estado moderno. E sobretudo desta associação entre modernidade e laicidade. Ele diz, doravante, diz mais ou menos isto, doravante, nós teremos que pensar, quando pensarmos nos fundamentos da comunidade política, nessa tal razão do porquê, da legitimidade, de porquê é que isto existe. Quando tivermos de pensar na proveniência destas regras que fundam o nosso modo de viver coletivo, diz ele, nós temos de pensar como se Deus não existisse ou como se não cuidara ele dos negócios humanos. É uma hipótese de trabalho. É uma hipótese de trabalho. Não é uma... não é nenhuma afirmação sobre a inexistência de Deus. É apenas uma hipótese de trabalho que tem como consequência que, doravante, a organização do Estado, esse aparelho racional e abstrato que é feito por regras, que valem e valerão cada vez mais de modo igual para toda a gente, nessa instância, que será a instância público-estadual, não cabe a essa instância resolver as questões últimas da existência. Essa resolução será devolvida à outra instância. Provavelmente a instância dos privados, da sociedade, não sei. O que isto quer dizer, nós temos de pensar como se Deus não existisse ou como não cuidar ele dos negócios humanos. Isto significa tão somente que a obra da modernidade, que é o Estado, se vê a si próprio, nos seus fundamentos e nas suas origens, como um negócio, uma questão estritamente nossa, mundana, humana, e por isso mesmo lhe não cabe a ele, enquanto instância de poder, ocupar-se das questões últimas da existência. Nem de dar para elas uma resposta, nem se identificar com elas, nem muito menos de as impor aos seus destinatários, aos seus comandos, aquilo que tiver encontrado. Este, para mim, é a origem do princípio do Estado laico e é, para mim, também esta a razão pela qual a modernidade veio a ter um Estado assim.